Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós estamos fazendo mais um vídeo de história da educação. Hoje vamos falar da história da educação no Brasil e vamos falar de dois personagens e dois momentos importantes, que é o momento dos jesuítas e Marquês de Pombal no Brasil. O livro base que estamos usando é este daqui, História da Educação Brasileira, do grandíssimo Paulo Graudelli, certo? Bom, vamos lá então, já pega a tua folha para fazer as anotações. Jesuítas e Marquês de Pombal. Vamos falar especificamente de um período que é o período do Brasil Colônia, que vai durar aí da descoberta de 1500 até 1822, tá? Uma coisa importante aí é que nós estamos falando de um período onde vão ter três fases diferentes e importantes da educação no Brasil, que é essa fase no Brasil Colônia. A primeira fase que nós vamos ter é dos jesuítas. Os jesuítas vão ter uma longa primeira fase, tá certo? Onde vai se desenvolver a educação, vai se estabelecer praticamente uma didática. Depois nós vamos ter a fase do Marquês de Pombal, que é muito importante, muito conhecida, vai haver uma grande reforma. E depois nós vamos ter o período da corte. O período da corte é quando a corte de Portugal vem para cá com Dom João VI, rei de Portugal. Esse período vai de 1808 a 1821, tá? Então entendido já que são três fases importantíssimas e primeiras, tá? Quando vai começar, então, essa dinâmica real da educação, né? Do grande trabalho dos jesuítas, inclusive de se expandir de uma forma mais geral? Vai ser depois das capitanias hereditárias, que vai de 1532 a 1549. Depois de 49, vai começar a se estabelecer, então, o estudo dos jesuítas e a dinâmica dos jesuítas na educação com muito mais força, tá? Quem que vai vir, que vão ser os primeiros professores que vão desembarcar aqui, vai ser o seguinte, vai vir uma comitiva, nessa comitiva vai vir o Padre Manuel da Nóbrega, tá certo? Ele vai vir com mais outros dois jesuítas e eles vão ser praticamente os nossos primeiros professores, tá? O que que vai acontecer? Ele vai fundar o tal do Colégio São Paulo, para você que conhece, é o Pátio do Colégio, que vai ser o marco fundador da cidade de São Paulo, ali na região da Sé, tá? E também vai começar a se estabelecer uma formação de padres. A partir do momento que eles chegam aqui no Brasil, uma coisa muito importante, é que já estamos aqui, é formar o povo que está aqui e desse povo formar inclusive padres para continuar a catequese e toda a dinâmica, porque um dos objetivos principais era para disseminar a força da Igreja Católica. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Então, são as duas pontuações do Padre Manuel da Nóbrega. Bom, uma coisa importantíssima feita e que veio e trouxe para a gente um desenvolvimento da educação muito importante nesse momento foi que o Padre Manuel da Nóbrega ele trouxe um plano de ensino, tá certo? Um plano de ensino onde ele articulava ali algumas ideias de organização didática, como fazer, né? E aí eu vou deixar já para vocês aqui de indicação a Didática Magna do Comeneus ou do Comênios, tá certo? É um livrinho bacana, tá certo? Ele não é um livrão, ele não é o tamanho da minha mão, ó. Mas ele tem bastante página e você precisa ler esse livro. Aqui está um livro, uma construção didática passo a passo, as suas importâncias, debates, ideias, estão todas postas aqui em ordem. Então, você quer saber como é que funcionou a estrutura de uma didática e entender de onde que saem as ideias, a percepção de um mundo de ensino e aprendizagem? Leia a Didática Magna, tá aqui na descrição o link, certo? Também o nosso filho principal, que é esse daqui, tá na descrição. Então, a gente vai ter esse plano de ensino, certo? Como é que era esse plano de ensino? Quais eram as primeiras características? Era o seguinte, tinha nesse plano de ensino aulas de português, tá certo? Matéria de português, de Portugal, doutrina cristã, certo? Ler e escrever, que era a oficina e aulas de ler e escrever, que era chamada Escola de Ler e Escrever, tá? Na segunda fase, depois de ter passado por esse ensino, tinha música instrumental e um canto, tá certo? Que é o... Tá, ó, eu nunca ouvi falar esse nome, olha que interessante. Orfeônico, interessante, né? Então essa era uma segunda fase. Você escolhia ir para a gramática ou ir para o canto, tá certo? Tinha também uma terceira fase. Depois dessa terceira fase, as pessoas iam se formar em Portugal, tá? Essa história de você fazer uma fase dos estudos aqui, ir para Portugal, ir para a Europa, na verdade, né? Ir para a Europa se formar, era porque na Europa estava concentrado o desenvolvimento das grandes universidades, o iluminismo estava bombando, então ali era um momento importante para as coisas se desenvolverem e acontecer, tá certo? Então o pessoal ia para lá. A última fase dessa dinâmica de aprendizagem
estava na ideia da agricultura, ou você podia escolher a gramática. Então você podia continuar com as aulas de gramática ali, ou embrenhar, né, pelo lado da agricultura, ou então, que era algo que estava se desenvolvendo e crescendo, ou então você podia não fazer esses dois para a Europa. Então era uma dinâmica muito interessante para a gente entender como é que se estruturava o ensino naquele momento. Você já entende, já percebe que tinha uma certa precariedade técnica, né? Então era assim que se formava as primeiras dinâmicas de estudo no Brasil, certo? E de ensino. Bom, depois disso a gente tem que entender que os jesuítas eles vão ficar muito tempo aqui e muito tempo desenvolvendo então um sistema, certo? E evoluindo esse sistema. Os jesuítas eles vão ter um monopólio da educação. Isso significa que só eles tinham colégio, só eles ensinavam. Então, por uma média de 200 anos mais ou menos, o domínio da educação esteve na mão dos jesuítas, administrativo, financeiro e tudo mais, certo? Então isso é muito importante. Então, a gente tem o seguinte, a grande ideia de que toda a educação vinha dos jesuítas. Isso significa que aqueles que eram escolhidos e aqueles que optavam pela educação dos jesuítas, que era a única, certo? Tinham que passar pelo sistema religioso. Então, por exemplo, os que eram menos pobres e os mais brancos, eles estavam também propícios a ter que aprender de qualquer forma a linha religiosa, porque era a única escola que se prestava ao atendimento da educação, certo? E que existia, tá? Aqueles que não ingressavam nessa escola, dos mais ricos, né, da classe média, dos comandantes na época aqui da colonização, era o seguinte, a ideia era, ou você contrata alguém para ensinar os seus filhos, os menores, em casa, ou você deixa na mão de parentes que têm pelo menos uma leitura mais avançada para ensinar eles também, tá? Então, isso daqui era um ponto e uma característica importante. Bom, e o que que eles geraram, né, com esse estudo, com essa dinâmica? Primeiro, que esses padres eles eram da Companhia de Jesus, uma companhia fundada em Portugal, certo? E ela vai ser uma força católica muito grande. Essa companhia, ela vai ter o seguinte, ela vai ter uma didática também, tipo essa didática magna que eu mostrei para vocês, e a experiência de educação vai formar uma didática, eles vão formar escritos, né, que vai formar uma didática, um livro de como fazer educação, de como aplicar a educação, certo? Isso vai ser o Ratio Studiorum, tá certo? Que é ordem dos estudos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, do Nóbrega, do Manuel da Nóbrega, um sistema didático que vai migrar para esse sistema geral do Ratio Studiorum, certo? Então, vai migrar, vai ir para algo que é uma experiência maior e uma dinâmica didática maior. Então, daquele sistema do Nóbrega, de primeira aplicação, de primeiras aulas, vai vir a igreja, tá certo? Com a Companhia de Jesus ali, que já está instalada no Brasil, mas vai vir via ela toda essa dinâmica, uma nova dinâmica, novo pensamento, novas aplicações, que é o Ratio Studiorum. Quem quiser ler ele, tem PDF de graça da internet, obviamente, ele é muito antigo. Então você coloca Ratio Studiorum traduzido, vai aparecer lá para você baixar. Eu indico para você dar uma lida em algumas páginas para você ver que é interessante, tá certo? Os princípios. Bom, e o que era então essa Companhia de Jesus? Porque a gente está começando a falar da Companhia de Jesus. Esses padres que vieram, esses jesuítas, eram da Companhia de Jesus, tá certo? Mas o que era então essa Companhia de Jesus? Bom, essa Companhia de Jesus, ela vai se tornar oficial lá em Portugal em 1540, tá certo? E é o seguinte, nessa época, até um pouco antes, vai acontecer um racha na igreja. A gente está falando de vários conflitos ideológicos, conflitos teológicos. Nós estamos falando de um momento de reforma protestante, onde a igreja vai ter um quebra, vai ter a igreja tradicional católica e vai ter a reforma, certo? Então vai ter a igreja reformada. E aí o que acontece é que também nesse período, um pouquinho ali depois de 1500, começa a vir o iluminismo, certo? A gente vai ter a Renascença. Então todos os meios de ligação da sociedade começam a se dividir. Então se você tem um sistema de direito, ele começa a se dividir, porque ora bolas, o sistema de direito que cria a igreja não é o sistema de direito que vai criar uma pessoa que não crê no sistema religioso. Se ela não crê no sistema religioso, ela precisa então reconstruir um sistema para ela. Então começam a se romper essas ligações.
Então vai ter muita briga por causa disso, vão ter muitos conflitos por causa disso, e a igreja vai reagir, vai fundar essa companhia de Jesus, porque ela precisa retomar espaço, ela precisa tomar território, tomar poder, ela precisa fazer sua catequese, ela precisa converter pessoas, tá certo? Porque o ataque contra é muito grande. Então, a gente vai ter aí, por causa desses conflitos, essa reação da igreja, né? E as reações da igreja estão baseadas em 3 dinâmicas. As dinâmicas a primeira, tá? Que são pontos de ação da igreja. Ela vai ter a defesa e promoção da fé, né? Que é essa questão da conversão, de levar a palavra, da missão da igreja doutrinária. Vai ter o outro ponto, que é a propagação da fé nos territórios coloniais. As colônias de Portugal estavam espalhadas pelo mundo, então aí não foi só aqui no Brasil, então a igreja ia, nessa companhia de Jesus, mandava pessoas em todos esses lugares que Portugal tinha colônia, para fazer essa catetização, acho que é isso, dos indivíduos, tá certo? Então isso é para promover a força da igreja também, para aumentar a força da igreja. E a segunda era alcançar a educação da juventude, certo? Que era um potencial muito grande, você alcançar a juventude com aquela estrutura, tá? Bom, isso vai se tornar uma dinâmica tão forte, tão grande, tão importante, só para você entender, lá no final do século XVI, e nós estamos falando então de 1600, tá certo? Quando o fundador da Companhia de Jesus morre, e depois, lá no finalzinho do século XVI, a gente vai ter aqui um número de 372 colégios sobre o comando e administração e fundados pela Companhia de Jesus. Quer dizer, era uma coisa muito grande que se espalhou com uma força muito imensa na sociedade, certo? Bom, uma coisa importante de saber é que no começo teve uma característica um pouco diferente, apesar de todo o critério didático, de todo o critério pedagógico, o objetivo de ensino e tudo mais, a gente vai ver que na verdade as primeiras letras elas ficavam em cargo das famílias. Então as famílias, aí que entra uma coisa importante que eu estava falando, as famílias elas tinham então sim para onde ir para fazer um estudo mais avançado com os seus adolescentes, que na época não eram chamados adolescentes, né? E os jovens. Só que as crianças não eram o maior foco da Companhia de Jesus e da sua didática. Então, na verdade, a maioria das crianças ficavam sobre responsabilidade da família. Aí entra a questão da família ter que contratar alguém, tá certo? Alguém que vai ficar ali, uma espécie de professor particular, ensinando, ou, como eu já disse, deixar na mão de alguns parentes que eram mais letrados que a própria família para fazer esse trabalho, certo? Bom, uma coisa importante é que os colégios jesuítas e a elite brasileira, né, e os jesuítas de forma geral, tinham uma certa ligação importante, tinha, como posso dizer, uma certa troca de influências e poder, porque, de certa forma, a elite e a dinâmica de educação da elite estava na mão dos jesuítas, tá certo? Então, ali havia ali uma troca de poder, havia um entendimento sobre a posição de cada um. Isso era muito importante, porque eles andavam no seu desenvolvimento praticamente juntos, tá? Então, a elite brasileira e os colégios jesuítas, eles tinham uma ligação importante. Bom, o que vai acontecer é que essa ligação logo mais vai acabar, porque vai vir o Marquês de Pombal e vai fazer uma série de reformas. O Marquês de Pombal, ele já é ministro, ele é um cara importante. Ele vem para fazer reformas já no Brasil, tá certo? Ele vem para fazer reformas, ele é ministro do Estado lá em Portugal. Essas reformas elas são baseadas no iluminismo, no que está acontecendo do iluminismo na Europa. O iluminismo está fervendo nesse momento, em 1600 e tal. E o Marquês de Pombal vai vir com essa missão de fazer reformas. Reformas em todos os ambientes. Não só educacional, mas também econômico, político. Então eles vão fazer essa reforma, tá certo? E pontos dessa reforma. Vamos lá. Adaptar adaptar para o Brasil, e isso aconteceu no mundo todo, nas colônias em Portugal, mas adaptar para o Brasil um sistema de educação, um sistema político, um sistema econômico, que era muito parecido com o que estava acontecendo no iluminismo. Eles adotavam ideias iluministas, tá? Então, vai se mudar uma série de características importantíssimas, e mudar sim, 100%, tá? Bom, o que acontece é que
com essa nova proposta, com essa nova direção, isso começa lá em Portugal e lá começa a expulsão dos jesuítas desses sistemas de poder, desses sistemas de domínio de poder. Lembra que eu falei para vocês que quem tinha o poder da educação era os jesuítas. Agora eles vão ser tirados, eles vão ser expulsos das colônias. Aqui no Brasil, eles também vão ser expulsos, mas o Marquês de Pombal chega e expulsa eles, tá certo? A Companhia de Jesus do Brasil. Isso acontece um racha, uma fragilidade no sistema de educação que tinha aqui, tá certo? Por quê? Porque o que nós vamos ter então é a saída de um sistema de ensino, a desestruturação de algo que já tinha uma certa estrutura, para implementar uma estrutura que na verdade não estava completa. Ela ia começar a se construir, certo? Então foi uma troca que deixou muitos danos, certo? Bom, uma coisa importante é que quando começa esse novo tipo de ensino, pela ideia iluminista, isso lá em Portugal já vai dar início ao que nós chamamos de as primeiras escolas públicas, do ensino público, tá certo? Por quê? Vão se formar escolas, grupos de estudos de ensino, que são públicos, são para todos, né? E só que, lógico, vai se tornar uma dinâmica onde aqueles que dão aula vão cobrar pelos seus serviços, obviamente, isso do Estado, tá? E o que era, então, esse ensino público? Essa ideia iluminista de ensino público. O principal foco desse ensino estava dentro da ideia de desenvolver a cidadania, certo? Cidadania. E o que era essa cidadania? Veja, em uma frase, compreensão dos seus direitos e deveres. Por quê? Porque nós estamos saindo de um sistema lá da igreja, onde todo o direito, todos os deveres, todos os modos de credo, economia, tudo já era determinado pela igreja. A igreja que coordenava isso usando a ideia de que era uma determinação divina, certo? O que vai acontecer é que a sociedade se rompeu. E agora os iluministas são pessoas que pensam, que têm um pensamento chamado pensamento livre. Eles não estão presos à igreja, eles podem pensar o que eles quiserem. Então eles estão fazendo um esforço para reconstruir o mundo, reconstruir a forma de vida, reconstruir a forma de pensar o direito, a forma de pensar a educação, a forma de pensar o Estado, a forma de pensar tudo, a forma de pensar o credo, de pensar a ciência. Então eles estão num momento muito importante onde eles precisam definir essas coisas e evoluir essas ideias. Então a coisa mais importante é a pessoa entender quem ela é como indivíduo, qual o papel dela na sociedade, quais são os seus direitos e deveres, para trazer uma autonomia do indivíduo na sua vida e na sociedade. Então, por isso, a dinâmica de cidadania era a aula e era a proposta mais importante, tá certo? Isso abrangia tudo isso. Isso vai fazer com que mude o formato das aulas na escola. Lembra que eu dei a listinha para você das aulas, né, que tinham lá? A gente tem até aqui, ó. A gente tem até algumas coisas importantes, que é o seguinte. Cadê? Aqui no Ratio Studiorum, a gente tem uma dinâmica que vai ser abandonada, quase toda ela, por um novo sistema no Iluminismo. No Ratio Studiorum tinha os seguintes cursos, né? As matérias mais importantes. A gente tinha o curso de Humanidades, nós tínhamos o curso de Filosofia e de Teologia. Veja, Humanidades, principalmente Filosofia e Teologia, todos esses, na verdade, reforçavam e ajudavam no que a gente conhece como a mentalidade cristã, o homem como cristão. Então o estudo direcionava o homem a um ser cristão, certo? Então dentro de curso de humanidades falava sobre a questão da história da humanidade, era um curso bem religioso. A filosofia era uma visão filosófica de Aristóteles, de outros pensadores, até pensadores daquela atualidade, mas era uma visão religiosa, e teologia também, que era a própria visão sobre isso da religião, certo? Então isso vai sair de cena para entrar as aulas régias, tá certo? A gente vai ter o fim do curso de humanidades, tá? Que eram esses cursos que eu mostrei para você, e a gente vai ter então a implementação das aulas régias. Essas aulas régias vão vir com características já com um formato ali de aulas iluministas, certo? O que nós vamos ter de aulas principais? A gente vai ter o latim, a gente vai ter o grego, filosofia e retórica, e essas coisas vão avançando. Então, são aulas que estão preocupadas com
a ideia de você se entender como um ser livre, como um ser de direito, e dentro de toda aquela ideia que eu já disse de importância da cidadania, tá? Vamos lá. Próximo ponto, José Joaquim de Azeredo Coutinho, tá certo? É o seguinte, esse foi um cara importante, porque nós temos que entender que essas escolas, tá certo, no Brasil, a escola dos jesuítas, depois a escola de Pombal, e principalmente a escola de Pombal, né, o período da escola do Marquês de Pombal, que é um período da escola iluminista, ela vai desarticular, ela vai dar uma quebrada no formato da escola, ela vai dar dos colégios, né, do modo de ensino. Tanto é que aqueles que ensinavam no formato dos jesuítas, muitos deles vão continuar alguns anos também ensinando, mas no formato iluminista, fazendo essa adaptação. Mas isso vai fragilizar, vai romper, vai acontecer um déficit, uma falta de educadores, né, de professores naquele momento. Só que toda essa bagunça, toda essa troca, essa dinâmica, essas reformas, vão fazer, principalmente no momento do Marquês de Pombal no iluminismo, vai entregar para a gente, vai formar várias cabeças pensantes muito interessantes, muitos intelectuais no Brasil. E aí está um deles, que é esse José Joaquim de Azeredo Coutinho, tá certo? Ele foi o cara que vai criar o Seminário de Olinda em 1800, tá certo? Esse seminário é legal que ele vai vir com uma proposta, tá certo? Que vai ser o seguinte, ele vai implementar a proposta de um conteúdo didático, de uma ideia didática de como fazer o ensino, que é de um livro chamado O Verdadeiro Método de Estudar. Quem fez esse livro, O Verdadeiro Método de Estudar, foi o padre Luiz Antônio, certo? Que é importantíssimo. E o padre Luiz Antônio se baseou nas ideias de John Locke, certo? Que é um iluminista também muito importante. Então, o que nós estamos vendo? Que essas grandes mentes do Brasil, ainda mais no Brasil República, né? Depois de 1822, vai mudar todo esse sistema de educação, mas até esse momento do iluminismo é um momento onde vai trazer uma nova forma de pensamento, tá? O iluminismo tem várias características de desenvolvimento muito importante. E lógico, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre a educação do iluminismo, com pontos bem importantes, tá aqui na playlist, é só você dar uma olhada, certo? E aí você entende o porquê que o momento do iluminismo traz para a gente esses intelectuais um novo formato, então, que se descola do poder da igreja, certo? Bom, então esse foi o nosso texto de hoje, a nossa aula de hoje, sobre um pouco da educação dos jesuítas e da educação do momento do Marquês de Pombal aqui, né, que é marcado pelo iluminismo, e a força que as duas tiveram, a importância que as duas tiveram para a nossa educação, certo? É isso aí, então, espero que você tenha gostado. Lembra, os livros que eu indiquei, eles estão aqui na descrição. Já vou dar um spoiler do próximo livro, olha aqui. Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre o iluminismo e depois as escolas do Império. Então a gente vai ver tudo isso com mais detalhes, certo? Importantíssimo. Os dois livros que eu indiquei estão na descrição. Curtiu? Ajudou? Compartilha com os amiguinhos da faculdade para eles também aprenderem e fazerem pontuações importantes. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Inscreve no canal.